Esses dias eu tava aqui falando pra que ficar fazendo esses vídeos, ninguém assiste mesmo, né? E não tem problema. Isso daí, né, a minha parte eu faço. Eu, enquanto ser humano igual você, eu tropecei nessa coisa. Essa essa razão da inteligência humana aonde eu busquei o viés e a explicação e a orientação científica disso, não é isso? Vou contar rapidão a minha história aqui para você ver a peculiaridade de um ateu que acredita em Deus. Muito bem, eu era um sujeito que eu não vivia legal a minha vida, uma depressão profunda, e até eu cheguei um dia que eu falei, eu vou ceifar a minha própria vida. E assim foi. E antes do acontecer, eu, né, pelo sim, pelo não, não custa nada, né? Então eu apenas soltei essa frase do nada e disse: Deus, se você existe, me desculpa, né? Talvez essa vida que eu vá tirar agora não seja minha. E se ela não for, então você me desculpe, mas eu estou pedindo as contas, estou caindo fora porque eu não aguento mais viver. E aí você imagine o ferro de passar roupa. Você põe a mão perto e você sente aquele calor vindo de lá. Você fecha os olhos, então você percebe aí aquilo lá aconteceu, veio uma espécie de bola quente como aquilo, entrou no meu peito, saiu pelas costas e aquilo foi real. Eu percebi que não era fantasia da minha cabeça. E a partir do momento então eu venho buscando, esmiuçando, até que um dia eu, muito triste, já desconsolado por analisar várias religiões e ver que tudo era um bando de mentirosos e gananciosos por dinheiro, eu passei numa igrejinha velha, ficava na rua do hospital da minha cidade, bem lá mais para lá. E quando eu estava passando de carro, eu vi de rabo de olho, de canto de olho, um brilho muito forte, um brilho de um raio. Até eu fiz aquela clássica, eu encolhi para escutar aquele estrondo, mas não houve nada. Então eu parei o carro ali, estacionei, fui lá ver, não tinha ninguém na igrejinha. E fui embora para casa, e aquilo não me saiu da mente. Aquele nítida impressão de que um raio havia caído naquele lugar. E aí deu 4 horas da tarde, eu falei para minha mãe, eu vou tomar um banho, eu vou dar uma saída. E aí eu fui, passei em frente lá da igrejinha, eram umas 4 horas da tarde, e tinha uma velhinha, uma senhora, eu perguntei, dona, que hora que é o culto dessa sua igrejinha? Ela é evangélica? Evangélica. Ela falou, normalmente é 7h30, mas hoje por causa do batismo, então será às 7. Falei, tudo bem. Falei, olha que interessante, hoje vão batizar algum bebê. Porque até então o batismo na minha mente, eu era cru nisso, e eu achava que era aquele procedimento lá da Igreja Católica. Aí deu 7 horas, eu voltei ali, um lugar minúsculo, uma igreja muito pequena e muita gente. E aquela gritaria, aquela algazarra, E eu peguei, arrazoei comigo, olha, né, deixa isso pra lá, eu vou embora. No que eu tava indo, um senhor de terno preto, um homem idoso, me agarrou pelo braço e veio me puxando. Ele falou, vem aqui, e foi me puxando. E eu fui arrastado pelo homem.
E ele me levou lá no meio da igrejinha, nos bancos, no lugar onde não tinha como, né? Mas ele fez eu sentar socado no meio de todo mundo, no meio lá. Um calor horrível, uns ventiladores ligados, mas... E um barulho de vozes conversando ensurdecedor. Uma coisa que chegou a palpitar até meu coração de raiva mesmo. E aí foi o procedimento. E eu vi que daí o batismo não tinha nada a ver, havia uma piscina lá na frente de alvenaria. 2 homens entraram, inclusive 2 homens negros, um bem alto, parecendo um militar, e um outro pouco mais baixo, de óculos. E ele enfiava as pessoas, fazia os dizeres e mergulhava e trazia à tona novamente a pessoa. Aquilo era o batismo. E foi o procedimento, eu não entendi nada. E aquelas músicas que eu não entendia nada. Até que chegou no clímax, eu não sei, ou a hora de acabar, eu acho. Aí o rapaz, o senhor, aquele militar alto, negro, disse: "Você quer ir embora?" E eu respondi dentro de mim: "Sim." "Mas você sabe o que te espera lá, não é?" E eu sabia, era a cordinha branca que eu comprei numa construção. Aí ele mesmo falou: "É o destino da morte." Eu falei: "Sim." Falou: "Essa é a sua, então, última oportunidade. Se você sair por aquelas portas, então a morte está lá te esperando. Se você levantar daí e vier aqui e se batizar, então será um novo começo para você. Uma..." E eu lembro dessas palavras. Uma diferente, ele usou primeiro assim, uma diferente oportunidade. E aí eu fui. Chegou lá e perguntei: "Mas pode batizar assim?" Ele falou: "Pode. Se você sente que é um chamado de Deus, de Jesus, não cabe a nós montamos os aparatos, e aí o seu concerto entre você e Deus, né? Nós não atrapalhamos em nada, a nós você não deve nenhuma explicação, muito pelo contrário, estamos aqui para ajudar." Aí eles me deram um macacão cinza, todo impermeável, fui e batizei, e algo estranho aconteceu dentro de mim. Uma espécie de alteração física. E eu à noite eu ficava vendo na minha frente uma coisa, uma espécie de pedra, ou era gelatina, um negócio azul, parecido gelatina azul ou uma pedra azul, um diamante, uma joia. E eu passei então a frequentar ali, mas depois deu problema, e até então, a partir daquele momento, muita coisa sobrenatural ocorreu comigo, né? Eu lembro no dia que eu me batizei, a primeira coisa que eu cheguei em casa, eu olhei o espelho e falei: "Gordo, a gente fez isso só aqui, então, se isso é Deus, só vamos acreditar no que for a verdade real, a verdade CSI, a verdade científica. Qualquer outra coisa será apenas uma parlatória, um engano, um erro." E aí eu venho buscando, e esses dias a Terezinha se curou de um câncer terminal na minha frente. E eu vi. E aí eu pedi a Deus, esse Deus da nossa mente, que me desse a explicação científica. Ele deu. E é isso que eu tento passar nesses vídeos para vocês.